Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos ver alguns exemplos que nos permitam conjecturar e posteriormente provar algumas propriedades a respeito dos determinantes. Então, nesse exemplo, nós temos o vetor u, que é o vetor 1, 0, e o vetor v, que é o vetor 1, 2. Esses dois vetores já estão aqui, devidamente representados no nosso plano cartesiano. O vetor u sobre o eixo das abscissas e aqui o vetor v. Bem, se nós queremos o determinante de u e v, nós precisamos saber qual é a área do paralelogramo formado por u e v. Então, ele também já está desenhado aqui, os lados u e v, os outros dois lados em amarelo. Bem, para descobrir o determinante de u e v, primeiro a gente precisa verificar que u e v estão no sentido anti-horário nesta ordem, ou seja, o determinante entre eles vai ser a própria área do paralelogramo. Esse paralelogramo tem base de medida 1, que é o módulo do vetor u, e a altura dele é a projeção do vetor v sobre o eixo y. Então, a altura, a gente pode aqui reforçar a linha tracejada, mede 2. Logo, se o determinante, neste caso, é a própria área, nós teremos o produto de 1 por 2, o determinante entre u e v é igual a 2. Além disso, a gente quer descobrir qual é o determinante de 3 vezes o vetor u com 2 vezes o vetor v. Bem, vou então representar esses vetores aqui no nosso plano. Bem, o vetor u é o vetor 1, 0. 3 vezes o vetor u, ele vai sofrer uma expansão no mesmo sentido e direção, e nós teremos o vetor 3, 0, que eu vou grafar aqui em roxo. Então, aqui nós temos o vetor 3u. O vetor 2v vai ser também uma expansão do vetor v no mesmo sentido e direção. Sendo o vetor v o vetor 1, 2, o vetor 2v vai ser 2, 4. Então, a abscissa 2, ordenada 4, também vou fazê-lo em roxo. Nós temos aqui o vetor 2v. Bem, determinante de 3u e 2v, observem que 3u e 2v nesta ordem estão no sentido anti-horário, então o determinante vai ser a área do paralelogramo formado a partir desses dois vetores. Então, vou traçar aqui para a gente poder enxergar esse paralelogramo. E nós temos o paralelogramo com os dois lados roxos, o vetor 3u e 2v, e esses dois lados em amarelo, né? Então, observa que, para esse paralelogramo, nós podemos pensar no vetor 3u como a sua base, e ela vai ter medida de 3 unidades. Enquanto que a altura, ela é a projeção de 2v sobre o eixo y, então ela é igual a 4 unidades. Assim, o determinante de 3u e 2v vai ser igual a 3 vezes 4,
que é igual a 12. Bem, vamos observar o seguinte. Do paralelogramo inicial, de lados U e V, nós passamos para o paralelogramo de lado 3U e 2V. Então, repara que esses dois paralelogramos, foi feita uma ampliação, tanto vertical quanto horizontal, desse paralelogramo. Então, a base foi multiplicada por 3, a altura foi multiplicada por 2. Então, repara que a área desse paralelogramo maior, ela é 6 vezes a área desse paralelogramo menor. Por quê? Porque, na verdade, esse 3, que é a medida da sua base, é 3 vezes a medida da base anterior, que é igual a 1. E esse 4, que é a sua altura, na verdade, é 2 vezes a medida da altura do anterior. Então, eu poderia decompor o 12 dessa forma, né? Observa que, se a área é 6 vezes a área do menor, significa que o determinante de 3U e 2V é igual a 6 vezes o determinante de UV. Determinante de 3U e 2V é igual a 6 vezes o determinante de U e V. Ou ainda eu posso escrever esse 6 como produto do 3 e do 2, correto? Então, a gente poderia também escrever que o determinante de 3U e 2V é igual a 3 vezes 2 vezes o determinante de UV. Vamos manter isso que a gente acabou de ver em mente e vamos também ver um próximo exemplo que vai ajudar um pouquinho a gente aqui no outro quadro. Bem, então aqui nesse exemplo nós temos o vetor U, que é o vetor 1, 1, e o vetor V, que é o vetor -2, 2. Observem que eles já estão desenhados aqui no nosso plano, ok? O vetor U, 1, 1, e o vetor V, -2, 2. Então, nós queremos saber qual é o determinante de U e V, mas nós também queremos saber qual vai ser o determinante entre os vetores 2U e -V. Tenta fazer esse exemplo e no nosso próximo vídeo a gente volta com a solução. Até lá!